A gente tá aqui com essa figura linda. Olha que bigode bonito, gente. Meu Deus do céu. Esse quadro nosso, esse podcast nosso, Não Só Pode Como Deve, dos formadores de opinião, tem me dado uma satisfação muito grande, porque a gente tem recebido aqui pessoas que vêm para contar a história, porque eles fazem parte da história e eles são a história. E esse daqui é o professor Gilson, uma figura, a gente já se conhece o quê? Há uns 20 e tantos anos, né, professor? Verdade. Mas daqui a pouco ele vai se apresentar e nós vamos falar desse momento que o foco são as eleições, mas a gente quer falar não só de eleições, mas quer falar de Maricá, do momento de Maricá, né? Se está legal, se não está, o que a gente anseia para os próximos, que os próximos governantes venham a fazer. Eu só quero saber uma coisa do senhor. O senhor está disposto a responder tudo aquilo que a gente perguntar? E pode? Mas não só pode, como deve. Mais uma vez, deixando claro a minha alegria de estar recebendo o senhor. Professor Gilson, para quem ainda possa não conhecê-lo, por favor, se apresente para os nossos leitores, para os nossos espectadores. Quem é o professor Gilson? Ok. Preliminarmente, quero agradecer a você o convite. Uma alegria. Para mim é sempre uma satisfação poder estar aqui para contribuir, para falar a respeito desse município que eu abracei, porque aqui cheguei em 1984 para trabalhar no Unibanco. Eu me chamo Gilson Evaristo da Paixão, minha formação acadêmica, eu sou formado em Ciências Físicas e Biológicas, licenciatura curta e plena em Matemática, e com habilitação para dar aula de Física, quando me dão essa oportunidade, né? Tenho sempre o prazer de dizer às pessoas o seguinte, que eu não sou paraquedista e nem turista, eu sou cidadão maricaense. Cheguei aqui em 1984 e fui muito bem recebido pelo senhor Letelba da Rocha Ferreira, que era o gerente geral da agência aqui do Unibanco, que sabiamente, tentando retirar de mim toda a ansiedade, disse-me assim: Gilson, nós temos um compromisso hoje muito sério. Eu falei: qual, senhor? Ele falou: vou almoçar na minha casa. Ele era uma pessoa fantástica, né? Então eu tive toda essa oportunidade. E Peri, só para que a gente possa entender, né, alguns caminhos que se seguem, né? Eu, ao longo da minha vida, aprendi algumas coisas com o meu pai, né? Que falo isso com muito orgulho. Meu pai foi um ex-combatente. Meu pai foi ordenança do Mascarenhas de Moraes. Olha, que beleza! Do comandante-geral das Forças Expedicionárias Brasileiras. E meu pai me disse algumas coisas que eu guardo para mim. Eu brinco com as pessoas que eu tenho excesso de juventude, eu tenho 67 anos. Sei. Né? Meu pai sempre me disse que as palavras conduzem e o exemplo arrasta. E que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. E que um homem não se afasta das suas convicções. Perfeito. Vocês já sentiram o porquê que a gente convidou o professor Gilson para esse nosso papo. Então vamos para o jogo, professor? Vamos embora. Professor, sim, 16 anos do governo do PT em Maricá. Sim. O que o senhor tem a nos falar sobre isso? Teria a verdade é o seguinte, né? Toda vez que vai se fazer uma análise de um conteúdo político a respeito de um caminho que se quer perseguir, de uma gestão de uma cidade, é óbvio que a gente tem que ter a maturidade que nem tudo que se quer consegue. Então, é óbvio que a gente avançou em algumas coisas, né? E, às vezes, deixou de realizar algumas outras. Mas não, às vezes, por vontade própria.
Ou às vezes por alguma escolha, ou às vezes por algum desejo de caminho, de que se quer perseguir, mas uma verdade a gente tem que deixar aqui registrado. Nós avançamos em algumas coisas, obviamente precisamos melhorar em muitas outras, mas que a gente conseguiu evoluir, conseguiu em alguns setores aqui dentro do município de Maricá. E isso é muito importante a gente deixar isso registrado, sabe por quê? Pelo seguinte, porque às vezes se me perguntarem assim, professor Gilson, o senhor é de direita ou de esquerda? Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou reto. Sei. Entendeu? Por quê? Porque se o meu amigo Peri, independente do número que ele carrega partidário, porque as pessoas confundem política partidária com política de gestão. Isso. São coisas totalmente diferentes. Totalmente. Se Peri realizou o que precisa ser realizado na visão do todo, não importa. O que importa é o todo, é a humanidade. Sabe por quê, Peri? Sem questões de fundamento religioso, mas convicções que às vezes que as pessoas têm, né? Está grafado aí, né, no mundo seguinte, que depois de Deus, independente da forma que as pessoas acreditam, o que nós mais precisamos é um do outro. Perfeitamente. Não é verdade? Perfeitamente, perfeitamente. Professor, sim. Ainda puxando o fio, um dos fios sim. da sua fala no bloco anterior, o senhor falou de direita, esquerda, não era essa pergunta que eu ia fazer não, mas é uma observação. Essa polarização emburreceu o país, né? Porque antigamente, como o senhor falou, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou reto, né? Eu estou há 43 anos aqui em Maricá e alguns ainda me taxam de jornalista de oposição, quando eu digo que eu sou um jornalista de posição. Sim. Né? Que é uma oposição. Poxa, se você fizer bem feito, eu vou aplaudir, eu vou mostrar, eu vou fazer questão de que seja visto. Agora, se estiver errado, eu vou apontar, até porque o apontar, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque quando a gente aponta, tem 3 apontando para a gente. Com certeza. Né? Então, mas quando a gente aponta, e o senhor nos acompanha, volta e meia, trocamos algumas informações, o senhor sabe que normalmente quando eu denuncio alguma coisa, quando eu aponto algum erro, normalmente eu tento já dar uma solução. Sim. Né? E normalmente são acatadas. Mas então, vamos para a pergunta. Vamos. Maricá está bonita ou está maquiada? Peri, olha só, deixa eu te falar. Se nós formos olhar pelas áreas de pertencimento e de socialização, que nós podemos chamar as praças, os locais onde as pessoas conseguem se encontrar, é notório que está elaborada, tem muitos momentos que você pode estar ali, mas também a gente também não pode abrir mão que às vezes existe uma certa necessidade de se fazer manutenção. Aí já não tem nada a ver com a criação do projeto, é gestão. Isso. Não é verdade? Isso. Aí o que precisa ser acompanhado, o que precisa ser feito como sabiamente você faz, e como disse o célebre Victor Hugo, que o jornalismo é o dedo indicador da humanidade. O que Peri faz? Peri não aponta os erros, Peri aponta o que precisa ser encaminhado para uma solução que atenda a todos. Esse é o caminho do jornalismo. Não é verdade? Isso posso até dizer, se você me permite, com relação, embora você tenha me perguntado isso, com relação a quantas inserções o jornalista Peri tem feito com relação à obra ali do viaduto, que tem se consagrado. Eu até fiz um comentário uma vez falando a respeito de mecânica do solo, de tudo isso, as suas inserções com relação à parte de sinal daqui da cidade. Outra coisa, né?
A cidade de Maricá, ela sofre o que às vezes sofre muita cidade que é cortada por rodovia. Isso, é verdade. Por exemplo, Magé. O que acontece? Aí a cidade, para quem entra e passa pelos jardins e vê tudo isso, entende que Maricá evoluiu visualmente para aquele que está ali. Mas quando você entra na cidade, você percebe que coisas foram feitas, mas existem situações que precisam ser melhoradas. Perfeitamente. Agora, eu não estou aqui para julgar a gestão, não estou aqui julgando, estou julgando o visual, porque ninguém pode negar, né? Que às vezes você anda pela cidade e você percebe alguns segmentos que às vezes acontecem contrariamente, né? Posso até citar um fato aqui. Uma vez estava ali atravessando a rua, tinham colocado um gelo baiano no final de uma faixa de pedestre. Não, que beleza. Eu tirei a foto, sabiamente peguei, escrevi, fiz uma citação lá para quem é de direito e obviamente a pessoa entendeu que aquilo era uma aberração, foi lá e tirou. Perfeito. Esse é o meu papel de município. Sim, mas exatamente, é isso que o morador de Maricá, o munícipe, tem que entender o tamanho dele. Isso. E a responsabilidade para com toda a população e com a cidade. Não é? Você não interferiu naquele vazamento que eu te mandei de água ali na porta do Bradesco? Lembra disso? Sim. Que você foi lá? Esse é o meu papel. Claro. Porque é verdade, o munícipe, ele não tem que agradar ao todo. Ele tem que se portar de uma maneira aonde se veja o coletivo. É verdade, é verdade. Para tentar resolver o problema do todo. Do todo. Agora, porque se eu resolver o problema do todo, eu resolvi meu problema. Isso. Agora, se algumas pessoas, né, de forma de visão diferente, entende que isso às vezes é uma fala de oposição, a pessoa é ignorante. Entendeu? Então, na verdade, é o seguinte. Às vezes eu sou meio direto e às vezes as pessoas assim, pronto, professor, às vezes o senhor foi muito forte, né? Mas às vezes a gente pode dizer o seguinte, Peri, os loucos, alguns têm cura, os imbecis nunca. Essas frases lapidárias do professor são fantásticas. É verdade. Então essa é a verdade. Então o meu olhar é amplo, geral e restrito. Esse é o meu caminho. Tenho esse direito como munícipe. Perfeito, perfeito. Obrigado. Professor, sim. No bloco anterior, o senhor me deu uma deixa muito interessante quando o senhor falou do problema que sofrem as cidades que são cortadas por uma rodovia. Sim. Que no nosso trecho urbano aqui virou uma avenida, né? Deixou de ser rodovia. Sim. Né? Tal tamanho do fluxo, exatamente. Vamos falar de mobilidade urbana? Vamos. Então tá. Pode? Não só pode, como deve. Obrigado. Obrigado. O que o senhor tem a falar sobre a mobilidade urbana, as nossas calçadas, as nossas ruas? Essa Enel. Professor, esse último apagão, que foi o 9º ou o 10º deste dia, dessa quinta-feira, onde nós estamos fazendo esse podcast com o senhor, foi um oferecimento da Enel, que eu digo que se trocar os dois Es pela letra A, mostra literalmente o que é a empresa. Mas vamos nós. Eu não sei por que o senhor está rindo, professor. Voltamos à mobilidade urbana. Como é que estão as nossas ruas? Como é que estão as nossas calçadas? Como é que estão o transporte público? Fala um pouco para a gente de mobilidade urbana, enquanto que a Enel não falta luz, não corta a nossa luz de novo. Com certeza, né? Deixa eu te falar, Peri, olha só. Essa mudança que ocorreu aqui na cidade, da mobilidade urbana, né? Que foi criado esse sistema binário, né? A gente percebe que foi um avanço. Agora, alguns caminhos precisam ser melhorados.
para que se consiga fazer com que o trânsito tenha mais velocidade. Por quê? Porque todos nós sabemos com relação a isso, que o trânsito ele tem que andar como se fosse dentro de uma caixa, né? Para que ele possa ter esse deslocamento. E obviamente eu tenho percebido que alguns sinais nas distâncias de um para o outro, quando você imprime uma velocidade de arrancar para chegar no outro, a caixa às vezes está tão cheia que ela apaga no meio do caminho. Exatamente. Aí fica o trânsito brecado em alguns setores ali, inclusive tem até ali na própria saída mesmo da delegacia, isso, às vezes impacta ali. Aquele sinal está péssimo. Então o que acontece? Tem coisas que precisam ser reavaliadas, né? Precisa ter uma contagem, pegar alguém da área de trânsito, né? E ter, de repente, a disponibilidade de tentar entender quantos veículos circulam durante o dia na Barão de Noã. Em cada período, para você ter uma ideia. Por quê? Porque o trânsito, ele é como, na engenharia, o trânsito é como se fosse líquido. São problemas de taxa relacionada. Qual é a minha vazão para encher minha caixa d'água? Qual é a distância que eu tenho que percorrer para o meu trânsito fazer? Porque quando chega no final da Barão de Noã, eu tenho uma curva à direita e depois uma à esquerda. As duas em 90 graus. À esquerda. Aí quando chego lá na frente, abrem dois. Ou eu volto para a cidade, ou eu sigo em frente. Então todos esses cotovelos precisam ser melhorados. Percebi, se não estou equivocado, que estão buscando fazer com grande vontade a linha chamada a linha verde. Quando abre um sinal, abre todos de uma vez, para tentar escoar isso. Eu queria deixar uma observação aqui, não é uma crítica, é uma observação. O mercado ali, o supermarket, né, colocou a entrada do trânsito pela Barão de Noã e a saída para a Avenida de cá, onde tem o primeiro braço do binário. Isso, o vereador Francisco Sabino da Costa. Seria interessante reavaliar isso, porque quando você vai sair do mercado, se o sinal estiver aberto, a quantidade de trânsito que vem, a não ser que você encontre uma pessoa muito educada, que diminua o trânsito para você sair, vai impactar a saída lá. E isso vai causar um transtorno para quem quer sair do mercado e às vezes até para quem vem mesmo. Por quê? Porque se você quiser voltar para o centro da cidade, você tem que descer aquele pedacinho, pegar a Barão de Noã e ir embora. E se você me permite um outro comentário, por favor. Gostaria de fazer um pedido aqui. Tenho observado que às vezes existem faixas de pedestre que precisam ser melhor avaliadas. Sim. Por exemplo, tem uma que para acessar os bancos aqui, ela é na subida. Não é verdade? É verdade. Você vem quando chega em frente ali para você dobrar para vir para o centro da cidade, ela é uma subida. Então, na subida, contraria toda a física, né? Problema de conservação de energia, atrito estático, atrito cinético. E às vezes, será que todo mundo que está ali na frente sabe fazer a ladeira? Pois é, nem todos. Isso, então tem essa faixa ali. Tem uma também na parte mais alta da ponte da Mumbuca. Também. Que você vem de lá da Mumbuca, quando você sobe tem uma faixa de pedestre. Exatamente. Ali. Se tiver um carro parado ali, o outro fica na ladeira. Se eu não estou equivocado, tem uma faixa de pedestre em frente ao Colégio Elisiário Mata que termina dentro da parada do ônibus. Eu não sei se ela foi refeita, mas era assim. Era assim, eu passei, se eu estiver enganado, que me desculpe, mas eu tinha percebido isso, que estava acontecendo isso. Então, porque Maricá hoje em dia tem mais carro do que rua. Tem. E outras observações, já que o senhor está falando na questão do trânsito, daqui a pouco eu quero explorar o senhor na questão de calçada e transporte coletivo. Para a gente encerrar a questão de trânsito, o senhor falou dessa faixa na Ribeiro de Almeida, na subida. Eles conseguiram, eu vou tentar demovê-los disso, mas ali não é uma curva à esquerda em 90 graus, mas quase a 75 graus. E ali são duas faixas. Não sei se o senhor reparou, em frente aos Correios,
do lado direito, na verdade em frente à Igreja Batista. Na porta da igreja. Eles botaram 2 vagas de táxi. Isso. Então se você entrar aberto, você vai dar, desculpa, ter uma porrada no táxi que tiver parado ali. Isso. E outra, quando você sai da Vereador, você está entrando na cidade, aí você sai da Vereador Francisco Sabino da Costa, onde da Ponte da Mumbuca também sai uma faixa. Ali, aquela rua chama-se Joaquim Eugênio dos Santos. E ali, pela largura dela, são mais de 3 faixas. É porque ainda não pintaram. Eles devem pintar para ser 3 faixas. Só que colocaram em frente ao supermarket e antes daquela faixa de pedestres com sinal só de pedestre para o supermarket, colocaram um ponto de ônibus. Isso. E se tiverem 2 ônibus parados no ponto... Está em cima da faixa. Não, a questão não está em cima da faixa. Se você vem numa velocidade maior, na faixa mais aberta para entrar na Barão de Noã, você tem frenagem, vai entrar atrás do ônibus. Vai entrar atrás do ônibus. E logo à frente, eles estão alargando a Barão de Noã e espero que eles desloquem esse ponto de ônibus lá para frente, para dar tempo do pessoal poder entrar em 2 faixas, que a Barão de Noã é 2 faixas. Já fica a dica aí. O senhor concorda comigo? Concordo. Então tá bom. Concordo. Calçadas. Peri tem observado o seguinte, olha só. Existe na lei orgânica do município, né, está lá escrito, que nada pode ser dado a BITS ou para funcionamento sem que tenha feito acessibilidade para que as pessoas possam se deslocar na cidade. Nossas calçadas são sofríveis para aqueles que querem se deslocar por cadeiras de roda e por aqueles também que não têm o sentido da visão. Quer uma coisa? Um dia desse fiz uma brincadeira, tá bom? Passei ali, esbarrei no guarda. Aí ele falou, eu falei, não, eu quero atravessar a rua porque eu não vejo. Ele falou, não, o senhor não vê? Eu falei, não, eu estou brincando com você, porque naquela placa lá estava escrito assim, só atravessa no verde. Eu não enxergo, como é que eu vou fazer? Não tem sinal sonoro aqui. Isso, é esse pedido que eu queria deixar aqui registrado singelamente. Que a gente colocasse o sinalzinho sonoro. Outra coisa, se perceberem os nossos pisos táteis que foram colocados, às vezes ele termina no final de um meio-fio. Não, e quando não termina no meio do quarteirão. Isso, olha, se tu saíres da farmácia Tamoio, dobrar à direita e pôr em frente, o piso tátil acaba na vaga que pode parar em frente o banco. A pessoa vem com a bengalinha, ali tá alto, não tem como chegar. Na Ribeiro de Almeida, a subida da Ribeiro de Almeida não tem piso tátil. Sim. O piso tátil começa quase um pouquinho antes da curva, já próximo no Correio. Sim. E aí ele está colocado até aquela loja Bliss, isso. perto de onde era a agência do Banco do Brasil. Sim. E depois some. Então você tem que ser abduzido, é isso? Uma outra coisa, né? Interessante. Esse é um fato. O outro fato foi aquela elevação de calçada que fizeram ali em frente ao Boticário e em frente à loja da Vivo. Eu fiz uma matéria sobre aquilo, professor. Vi uma senhora levar um tombo ali com uma criança. Tá. Aquilo dali é a justificativa que o pessoal da Somar me deu, que a gente tem que engolir e aceitar, pô. Não, porque os prédios foram construídos desse jeito e a calçada acompanhava a entrada dos prédios, mas agora com a elevação da rua a gente não pode fazer uma rampa, então a gente dividiu com um canteiro central e aí na parte antiga permanece nivelado com a entrada das lojas e na parte nova, cadeira de roda passa. Tem espaço? Em determinados lugares não tem não, professor. Peri, o mundo não foi feito para os iguais. O mundo foi feito para os diferentes. Então eu não posso ter uma visão estereotipada de que é bom para mim. Eu tenho que ver o que vai ser bom para o outro que necessita daquilo. O mundo é feito dessa forma, mas
quando a gente faz algumas citações, a gente faz não com o objetivo de ser assim pernóstico ou cabutinismo, mas a verdade é o seguinte, né? Tudo que o homem desconhece, para ele não existe, porque o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Então pergunta, filho. Exatamente. E aí, só para a gente fechar a questão da calçada, vão duas observações. A gente está falando de calçada no lugar que tem calçada, porque tem muito lugar no município que não tem, né? Tem calçada, aliás, a maioria do município, né? Mesmo sendo uma cidade bilionária. E na Praça Orlando de Barros Pimentel, que tinha o piso tátil, que ali, por ser aquilo daria um granito, né, professor? Sim. Ele foi colocado um piso tátil colado e todos eles já descolaram. Então, hoje, um deficiente visual não pode transitar pela Praça Orlando de Barros Pimentel, em nenhum sentido. E eu entendo, Peristório, já que está terminando esse bloco, o seguinte: ninguém faz obra para errar. O objetivo é sempre acertar. Então, eu conheci um repórter, que você conheceu também, que ele já faleceu, chamado Goulart de Andrade. Grande que tinha um programa chamado Na Pele do Lobo. Então, seria bom que alguma pessoa se travestisse de cadeirante e tentasse andar. Quem sabe? Na Pele do Lobo. Queria dar essa sugestão aqui. De cadeirante, deficiente visual. Deficiente visual, não é verdade? É verdade. Eu acho que a cidade tem muito a evoluir com relação a isso. Com certeza. Mas a gente não está fechando esse bloco, não. Eu quero saber do senhor sobre mobilidade urbana nos ônibus. O ônibus, né? Especificamente os vermelhinhos. Que tem esse nome, esse batismo de vermelhinho, né? A gente entende que isso veio a auxiliar as pessoas no termo do seu uso financeiro do dinheiro da passagem, que a gente entende que isso é na contrapartida, que o município, a passagem só é de graça, obviamente, para a pessoa que pega, mas o município arca com isso. Isso é uma verdade. E é caro. Agora, e eu queria só deixar aqui uma sugestão. É uma elucubração, não sei se seria possível, porque eu entendo que o munícipe, aspas, aquele que queira se dispor do dinheiro para pagar uma passagem, que ele tivesse uma opção. Porque às vezes eu chego na parada do ônibus, não que eu tenha que ter o privilégio de chegar ali e ser atendido, mas se eu tiver uma outra opção, eu poderia fazer isso e poderia chegar mais rápido ao meu destino. Uma outra sugestão que eu queria, uma elucubração, né? Nós temos o nosso pessoal aqui de Maricá. Não sei se poderia ser criado um cartão munícipe, para quem vier de fora aqui pagar uma passagemzinha, não ajuda não? A gente tem uma ideia, professor, que inclusive já foi parte de plano de governo de um candidato aí que não se elegeu, mas Jacques Alexandre, um outro Alexandre, da inteligência da Polícia Militar, o Jacques Alexandre, que era na época da inteligência da Marinha, e nós fizemos esse plano de governo e a gente criou um cartão chamado Maricard. Esse Maricard, ele não cuidaria só de transporte urbano, não. Todo munícipe teria o Maricard, que cuidaria da saúde, cuidaria da assistência, cuidaria dos benefícios para quem merece, para quem tem direito. CPF munícipe. Exatamente. E serviria para o ônibus. Ou seja, todo munícipe teria o Maricard, independente de condição social. Sim. Tá? Para cuidar de tudo isso daí. Assistência social, saúde e ônibus. Agora, e passava pelo validador. Opa, reconheceu, eu sou munícipe, estou liberado para viajar no ônibus vermelhinho. Mas aquele que vem de fora, com todo respeito, vai pagar a passagem sim. Né? Não tem um cartão, vai pagar a passagem. Normalmente. Usa o Rio Card, paga em dinheiro, sei lá como é que vai fazer. Eu acho que isso é uma sugestão de avanço que não vai prejudicar nada o sistema que existe atualmente. Claro que inclusive, não. Quero deixar registrado aqui que vi uma matéria hoje a esse respeito, que me parece que algumas linhas do vermelhinho ali de Noan serão ampliadas.
Ah, legal. Eu vi essa matéria hoje, já tem umas novas linhas que vão ser colocadas ali, porque a cidade tem tido um contingente de pessoas muito grande, entendeu? Então eu acho isso. Eu acho que precisa ser aprimorado. Perfeito, perfeito, muito bom. Professor, Sim. no bloco é legal falar com pessoas que são formadoras de opinião e que têm inteligência para tal, que nos facilita na condução das perguntas. E no bloco anterior, Sim. que a gente começou a falar de assistência social, que o ônibus tarifa zero é Sim. uma assistência social, Sim. é um benefício social, Sim. né? E aí o senhor me permita, a pergunta vai ser um pouco longa, porque eu gosto de falar sobre isso daí, o passaporte universitário. Eu acho um programa fantástico. Você está dando, tá realizando sonhos. Você está permitindo que pessoas que não tinham condição de chegar a uma faculdade, de se formarem, né? Eu acho esse programa... Eu já falei isso para o Fabiano e para a Adriana Costa, quem criou o passaporte universitário. Se o governo do Fabiano não tivesse feito nada em 8 anos, mas tivesse feito o passaporte universitário somente, já justificaria o governo. E aí, além do passaporte universitário, a gente tem o Mumbucão, que também deu dignidade às protetoras de animais, e que com isso elas podem cuidar melhor dos seus gatinhos, seus cachorrinhos. Tem o Auxílio Cuidar, que eu acho fantástico, que é para as mães, né? Para a família dos PCDs, né? Eu acho um benefício fantástico. Existem outros benefícios, mas são tantos que a gente às vezes até se perde. Como um restaurante popular lá de Noã, que até hoje a refeição, e é uma boa refeição, não sei se o senhor já teve oportunidade de ir lá, né? Eu já fui algumas vezes, tá? R$ 2 para você ter uma boa refeição, uma refeição de qualidade, né? E aí a gente tem o RBC, tem o PPT, tem o... e mais o quê? Pergunta: benefícios sociais ou assistencialismo? Benefício social. Porque só se torna assistencialismo se a partir do momento começar a ser dado a quem não tem direito. Então vai aqui uma sugestão, uma elucubração, sempre digo assim, né? Entendo que poderia ser auditado teu estudo de base atuarial, aí seria a escolha do governo, se é de 6 meses, se é de 1 ano, se é de 2 anos, para poder oportunizar outras pessoas que possam estar precisando. Um filtro. Um filtro, isso, é um estudo de base atuarial. Porque de repente a pessoa pode estar lá e de repente ela arrumou um lugar lá para trabalhar, alguma coisa desse tipo, e isso pode ser substituído para outra pessoa. Porque esse filtro vai ser feito aonde? Porque quando você vai trabalhar regularmente, se você entrar na pesquisa lá da pessoa, você vai ver que ela arrumou um emprego. E isso vai poder ser repassado para outra pessoa. Sou favorável a todo programa de transferência de renda, desde que seja feito um estudo de base atuarial para que possa realmente atender a todos aqueles que precisam. E com relação ao passaporte universitário, quero deixar aqui um comentário, né, que vi uma vez, políticas à parte, personagem à parte, né, que disse o seguinte: caro é a ignorância. Não é verdade? Caro é a ignorância. Então, todas essas pessoas que estão conseguindo
ir para o passaporte universitário é importante, porque eu também tive passaporte universitário. Eu fiz crédito educativo. Não deixa de ser um passaporte universitário. A minha matrícula na universidade, eu tenho acesso de juventude, né? 78-10-43-95. 78 foi o ano que eu entrei na universidade. Minha irmã fez medicina pelo crédito educativo. Então, caro Peri, é a ignorância. Aplaudo de pé o passaporte universitário, acompanhado, direitinho, dando dignidade às pessoas, e espera-se, né, que daqui a algum tempo Maricá possa usufruir através de mecanismos de criação de empresas, de alguma coisa aqui, para poder suportar também essas pessoas, as quais estão se formando e de repente possam trabalhar aqui no município, perto de suas casas, onde possam estar mais próximo de tudo, às vezes das suas famílias. Agora, obviamente, alguns podem decidir trabalhar em outro país, outro estado, não tem problema. Peri, o que a gente aprende ficará eternamente conosco. E isso é bom demais. E eu acho que é a grande herança que a gente leva da vida, educação e cultura, né? Isso. Peri, deixa eu te falar uma coisa, isso toda vez que me toca, devido à minha formação acadêmica, né? Trabalhei em banco e dei aula durante muito tempo, né? Eu posso dizer o seguinte, Peri, durante todo o tempo que tive a oportunidade de estar em sala de aula, aprendi mais do que ensinei. Exatamente. Por quê? Porque nós, professores, nós conseguimos ter uma visão real da sociedade, porque dentro da nossa sala de aula tem ali coisas bem diversas que nos faz fazer isso, né? E agora aqui, sem nenhum cabutilismo, né? Evocando aqui a grande Angela Merkel, né? Que disse o seguinte, que professor não são pessoas comuns. Não. E pessoas comuns não são professores. É verdade. Então não diga que você é professor até que você esteja preparado para isso. Exatamente. Não é verdade? E aí eu fecho esse bloco com uma frase que eu gosto muito de falar. O seu dia só está completo quando você aprende ou ensina alguma coisa. Verdade. Agradecendo a Energicel, que está cedendo esse espaço aqui para a gente poder gravar o nosso podcast Não Só Pode Como Deve, que na verdade, professor, isso não é um podcast, isso é um videocast. Porque as pessoas usam essa terminologia do podcast de forma errada. Porque o podcast, quando foi criado nos Estados Unidos, ainda no final da década de 90, não é coisa recente não, ele seria um Twitter, e o Twitter nem existia na época, um Twitter do radiojornalismo, porque era para você passar mensagens em até 1 minuto e 24 segundos, né? Então, mas era radiojornalismo, ou seja, só áudio. E aí o pessoal começou a fazer vídeo e chamar podcast de vídeo. Correto é videocast. Mas como se universalizou podcast, então vamos de podcast. Professor, e outra coisa, 45 minutos para conversar com o senhor trazer sua sapiência, né? Trazer luz aos nossos questionamentos. Se a gente trocar essas figurinhas, eu tenho que reconhecer que é muito pouco tempo. E já está quase terminando o tempo. Mas eu queria que o senhor falasse, que nós ainda temos 2 blocos, o bloco final é aquele do Solta o Verbo, né? Saúde e educação. Esse bloco é saúde e educação. O que o senhor tem alguma coisa para falar? Peri, olha só, salvo engano, né? Hoje Maricá tem um número que passa de 70 escolas. Isso. Deve ter aí uns 2.700, 2.800 professores, deve beirar isso, e deve ter aí uns 27 mil alunos, 29 mil alunos, não é isso? Então a gente percebe, né,
que o município tem buscado criar um mecanismo aonde o aluno possa estar ali naquele espaço que foi criado e ali ele possa receber todo tipo de ensinamento, né, tanto acadêmico como no contraturno. Porque existem escolas, né, muito bem, equipamentos muito assim, com espaço geográfico até grande, não é isso? Que possibilita o aluno a fazer isso. Por quê? A escola, ela na grande verdade, diz assim, né? A primeira casa, o primeiro lar do aluno é a casa, o segundo é a escola, mas deixa que o papai também e a mamãe ajude. Isso, exatamente. Não deixa nada nas costas só do professor, não. Mas vamos sair desse caminho, que o objetivo não é esse. Então, a gente percebe, por exemplo, aquela escola que foi inaugurada ali em Itaipuaçu, na Avenida 2. Aquilo é o mundo. Fantástico. Não percebe? Então, tem que dar a mão à palmatória. Agora, o prédio, né, bem elaborado, tem-se lá um número de alunos consideráveis e entende-se, né, que ele vai entrar por uma porta de uma forma e sairá do outro lado muito melhor. Esse é o objetivo. Então tem aí as creches, tem aí as escolas primárias, por exemplo, eu moro perto do CAIC, entendeu? Que era estadual, foi municipalizado. Isso. Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Não vou citar o nome dela porque não tenho essa permissão, também acho que seria indelicado, né? Percebi que às segundas-feiras lá nessa escola canta-se o hino nacional. É mesmo, professor? Vou querer ir lá. Segunda-feira. Pelo menos numa segunda-feira que eu cheguei lá, aconteceu isso. Não sei se foi uma coisa, não por eu ter chegado, obviamente, que eu fui lá fazer uma outra coisa. Achei interessante, né? Interessante também, né? Que tem um Tinha que voltar a tudo isso, né? Que tem um cartaz, às vezes, na entrada, que diz o seguinte, ó, não pode entrar com roupa colorida, não pode entrar de boné, não pode entrar isso. Por quê, né? Porque, na verdade, né, o que acontece, Peri? Eu sou oriundo de uma escola e eu percebo quando isso acontece, né? Eu acho bacana, porque eu estudei numa escola durante 12 anos e essa frase nunca mais saiu da minha cabeça, porque todos nós ficávamos em pé em frente a essa frase que dizia o seguinte, que os ociosos no fim da vida sentirão grande remorso pelo tempo perdido. Essa era a frase que tinha lá. E a gente percebe, né, que cada vez mais a escola não de forma disciplinadora de conteúdo e de formar o homem, quanto mais ela avançar, melhor. O prédio pode ser bonito, mas tem que ter recheio. Exato. E a gente percebe, por exemplo, que aqui o município tem procurado se esmerar nisso, a dar uma qualidade melhor de ensino para as pessoas, para as crianças. Eu tenho percebido isso. Obviamente, você pode acertar no olho da mosca, eu não sei, porque eu não faço parte. Mas pelo menos o que a gente percebe é esse desejo, né? E vou dizer aqui uma frase do general Eisenhower, né? Ou se constrói escola, ou se prepara muito dinheiro para construir presídio. É verdade. E a saúde? Vamos fechar rapidinho a saúde. A saúde, o Peri, nós temos 2 equipamentos aqui, né? Um hospital, o Conde Modesto Leal, nós temos também o Hospital Ernesto Che Guevara, e temos ali os nossos postos de saúde, não é isso? Que é a porta de entrada muitas vezes, né? Que a pessoa chega ali, faz o seu cadastro, marca as suas consultas. Existe alguns posicionamentos e algumas reclamações que eu creio que de repente não devam ser verídicas, que às vezes tem algumas especialidades que se demora muito o atendimento. Muito. E eu acho que isso precisa ser revisto. Foi discutido isso hoje na reunião da Comissão de Saúde. Viu? Então eu não estou equivocado. Então existem especialidades que precisam ser revistas para que isso seja melhor, né? Porque assim como quem tem fome tem pressa, saúde também é o que interessa. Não é verdade? Perfeito. E a gente entende que isso precisa ser melhor aprimorado. E a gente espera que isso aconteça num breve espaço de tempo. Até porque recurso tem, né, professor? Com certeza, com certeza. Disso a gente não pode negar.
Trocamos de câmera sim, para vocês que estão vendo, estamos com outra câmera. Professor, sim. Primeiro agradecendo a Energicel, temos que agradecer pela cessão do espaço e agradecer muito ao senhor, né? Uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Já fica o convite para um novo podcast, não mais nesse período eleitoral, né? Porque esse a gente está falando das eleições de 2024. Mas vocês não falaram de candidato nenhum, não. A gente não quer falar de candidato. Não é o momento, né? Até porque a gente não quer fazer propaganda para ninguém ou chutar a canela de ninguém. A gente está falando de uma cidade que a gente vê, enxerga e quer ver melhor. Então, a gente quer continuar esse podcast, né? Para a gente continuar pensando numa cidade melhor, pensando numa Maricá melhor. O que a gente vai querer, o que a gente vai deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Então, esse último bloco chama-se Solta o Verbo. Mas pode? Não só pode, como deve. Solta o verbo, professor. Quero agradecer a você o convite e estarei sempre disposto a vir, porque eu aprendi a gostar dessa cidade. E eu quero vir toda vez que você me chamar, porque eu percebo que a gente não vem aqui para discutir coisas. A gente vem aqui para falar sobre causas. Isso. E isso é que é importante, que o munícipe tem que ter enraizado nele. Essa visão de que nós precisamos ter uma cidade melhor. Mas para que eu possa ter uma cidade melhor, para que eu possa conviver melhor, eu tenho também que fazer a minha parte. Isso. Não é verdade? Porque simplesmente, Pedro, sabe por quê? Porque liberdade é diferente de licença. Eu tenho liberdade para fazer muita coisa, mas às vezes eu não tenho licença para fazer isso. Um exemplo prático, eu tenho liberdade de ingerir bebida alcoólica, mas eu não tenho licença para dirigir depois que usei bebida alcoólica. Exato. Então, nós munícipes precisamos entender isso. E vai aqui uma colocação, né? Que às vezes a gente vê, não parece não, mas a gente precisa ter esse tipo de convívio. Amigo, se você não tem cartãozinho de idoso, não para na vaga de idoso, não. Perfeito. Se você não tem cartão de pessoa que tem qualquer comorbidade, não pare, um minutinho, não, mas esse minutinho a pessoa vai chegar. Seja gentil, gentileza gera gentileza. E esse momento que nós estamos atravessando agora, que não é o momento para falar de pessoas, e sim do momento que a gente está vivendo, aproveitemos esse momento que está para chegar aí e façamos nossas escolhas de acordo com as nossas convicções, pensando sempre aonde? No todo. Entendeu? Porque o que eu digo, às vezes a pessoa vem de lá aqui para Maricá, eu quero deixar um recado. Eu não tenho culpa de morar num lugar onde você escolhe para passar o final de semana. É verdade. Então vem aqui e cuide da minha cidade. Perfeito. Né? Que tudo possa ser feito para melhorar. E deixar aqui consagrado o seguinte: nós precisamos cada vez mais conhecermos melhor todos os mecanismos da nossa cidade, que possa fazer com que ela seja um lugar melhor de socialização, de pertencimento e de convivência. É isso que eu queria deixar registrado aqui. Perfeito. E me permita encerrar com uma frase. Pode, à vontade. Já que a gente está perto do período eleitoral, cidadão, pense direitinho, até porque o seu candidato define o seu caráter. Pense nisso. Professor, muito obrigado. Nada.